Brilhe sua luz, ser divino. Liliane Ribeiro aqui. E mais uma vez falar dos adventos crísticos. Visão espiritualista do cristianismo renovado, do Adolfo Marques de Santos. Nós vamos para o capítulo 5. Mas antes, eu quero falar primeiro da apresentação. Eu comecei a gravar, falando sobre o capítulo 1, uma breve introduçãozinha, mas faltou a apresentação, que é muito importante e está vindo antes tarde, mas antes que nunca. Então, apresentação dos adventos crísticos. É um crístico convite dirigido à sociedade planetária, propondo a reforma do cristianismo, pois o momento histórico da humanidade solicita mudanças. Reflitamos, pois. Trata-se de mensagens psicografadas por Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, entre os anos de 1990 e 2000, ditadas pela pleiade de espíritos superiores que integram as Sagradas Fileiras, tendo Silvestre como porta-voz e compiladas para torná-las acessíveis a todas as culturas. A proposta é dirigida ao homem-espécie de todas as vertentes do conhecimento humano, e não os ditos religiosos. Visa a levar os 4 pilares da sociedade: científico, social, artístico e religioso. Há uma reflexão quanto ao sentido sagrado das sucessivas reencarnações, até o espírito atingir a plenitude. Trarão ao conhecimento da humanidade a verdadeira palavra proferida por Jesus há 2000 anos e contida no livro sagrado, a Arca do Desconhecido, no plano espiritual, e também existente no plano material no Vaticano. O atual advento é a consolidação de um planejamento sideral voltado para a Terra, em que o comando espiritual que coordena os grandes eventos da humanidade terrena previu que, quando a Terra estivesse adentrando o aquário, seriam implantados os adventos crísticos, com a sagrada finalidade de conscientizar o homem seu papel diante da vida de Deus. Tudo perfeitamente agendado nos calendários sideral e terreno, para com o término da Era de Peixes e das tarefas do Papa João Paulo II e do médium Francisco Cândido Xavier, o Brasil, em Aquário, assumisse o comando espiritual do cristianismo. Com o fechamento da Era de Peixes e do ciclo anterior, a humanidade recebeu a obra do gigante Francisco Cândido Xavier. Agora, em Aquário, estão sendo implantadas os adventos crísticos em todo o conjunto planetário. Assim, o atual advento abre uma nova era de 2.160 anos durante o percurso de Aquário, e um novo ciclo de 25.920 anos terrenos percorrendo em uma volta completa ao zodíaco. É de bom alvitre atentar para o fato de os adventos crísticos serem sediados no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, assim como Chico Xavier nos disse. A parte do planeta que tem a predestinação espiritual de sustentar a nova ética e a nova moral do mundo sediar o cristianismo renovado. Estejamos atentos durante a leitura e estudo para interagirmos com a essência da mensagem contida nesses apontamentos. E assim entenderemos pela lógica o porquê de espiritualidade superior convidar a humanidade a refletir quanto à necessidade de renovar o cristianismo. Considerando que consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, em 1938. Jesus ter anunciado há 600 anos em visita à parte do planeta atualmente de nome Brasil. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial.
Fazendo parte da história do programa espiritual da Terra, consta esta afirmação: quando a capa do Papa cair, um novo pão será distribuído com a humanidade. A capa do Papa já caiu, e o novo pão chama-se Adventus Christus. Escreveram as sagradas fileiras. A casa de Pedro não mais conseguirá escamotear a desarmonia clerical, que vem sendo mostrada em aparente equilíbrio, pois muitas das fibras da capa do Papa já romperam. E a tendência é que ela deslize por sobre os seus ombros. No entanto, o clero tentará simbolicamente diminuir o seu tamanho, o da capa, para manter as aparências, mas pouco adiantará. Trecho extraído do livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, de Adolfo Marques dos Santos, de 2012. Segundo os espíritos integrantes das Sagradas Fileiras, a capa do Papa já caiu. Isso porque a queda da capa, entre aspas, significa a total desarmonia na cúpula do cristianismo em todo o planeta e, como consequência, a desarticulação do catolicismo. Escreveram as Sagradas Fileiras. Em decorrência do rompimento do tênue fio que mantinha sobre os ombros do pontífice a capa papal, essa se deixa cair por terra, em definitivo, sem que haja como ser reposta. Porém, grupos de seguidores do ontem e do agora acorrerão para criar cópia energética a ser acomodada sobre os ombros desnudos do pontífice. As consequências que advirão de tal ação serão sentidas não em um único momento, mas no decorrer dos meses, quiçá anos, que se apresentarão. Fica aqui deposto o vínculo que reina carcomido pela não aceitação da transparência que leva à ação libertadora. Mensagem psicografada por Denise Gonçalves França, em 22 de novembro de 2011. Bem, o livro, por enfocar a inquestionável lei de causa e efeito, desfaz as fantasias religiosas e leva o homem, espécie, a compreender, em definitivo, que sem mérito não há salvação. Sem a misericórdia do ver, ouvir e falar, não há ascensão espiritual. Através dos milênios, cultuamos a infinita bondade de Deus, que nos perdoa sempre, oportunizando-nos novos investimentos por meio das sucessivas reencarnações. No entanto, negligenciamos a sua infinita justiça, que nos disciplina com a lei de ação e reação. Assim, a mensagem dos adventos crísticos é dirigida ao sentimento e à razão, considerando que a atual evolução espiritual do homem terreno já lhe permite conceber que a infinita bondade de Deus não anula sua infinita justiça, pois acima de sua bondade está a sua justiça. As mensagens dos adventos foram geradas em função de questionamentos do autor, do Adolfo, a espiritualidade, sobre a razão pela qual as respostas vieram quase sempre com pronome pessoal, para fixar a essência dos adventos crísticos nas memórias objetiva e subjetiva do leitor. Foi adotada a pedagogia da repetição de palavras, frases e pensamentos. Mesmo assim, o ideal é fazermos uma leitura e estudo deste livro no mínimo 7 vezes. Cada leitura regurgitará de nosso âmago mais verdade e mais luz, facilitando reconhecermos os compromissos que temos com o cristianismo renovado nesta fase de transição planetária. Os espíritos integrantes das Sagradas Fileiras colocaram sobre os ombros dos detentores encarnados maior cota de responsabilidade para a implantação dos adventos crísticos. Daí as repetidas citações no corpo do livro, visando a despertar nesses espíritos encarnados e espalhados pelo planeta o compromisso assumido com os nossos superiores confrades do plano espiritual. Caso os detentores não despertem a tempo da memória latente, a sacra tarefa a realizar, a sociedade não receberá a proposta adventista em tempo hábil. Assim, façamos uma leitura e estudo procurando descobrir a cota que nos cabe para implantação na consciência da humanidade e do cristianismo renovado. Os esclarecimentos em notas de rodapé sobre o significado de algumas palavras ou expressões foram extraídas de Novo Aurélio, século XXI, do Dicionário da Língua Portuguesa, editora Nova Fronteira.
O autor se propõe a fazer conferências em qualquer parte do mundo sobre os adventos crísticos e a correlação com a predestinação espiritual do Brasil, o fim dos tempos e a atual fase da transição planetária. Fui iniciada no CEL, Centro Espiritualista Universalista, onde o Adolfo Marques Santos faz um trabalho muito bonito. E quero convidar vocês a seguir, né, o www.adventos.org.br, deixar o e-mail do Adolfo, adolfoadventos@gmail.com, para que vocês consigam entrar em contato, aprofundar, quem sentiu o chamado. E em 2014 eu senti esse chamado, em 2015 estudei e trabalhei no Centro Espiritualista Universalista. Senti muita falta por não estar mais morando no Rio e poder fazer esse trabalho, mas o meu ser, o meu Cristo interno, está hoje aqui, dia 16 de janeiro de 2026, me chamando para a mesma distância, para gravar essa mensagem e distribuir, e vai chegar às pessoas que precisam, às pessoas que têm esse chamado para encarnar esses adventos crísticos, ser mensageiro dessa palavra e distribuir. Se você sente que essas palavras também estão tocando o seu coração, faz sentido com a sua alma e que precisa chegar a mais pessoas, compartilhe com elas. Compartilhem o amor a chegar mais longe. Essa é a mensagem de luz. Capítulo 5, vamos falar sobre deuses do Olimpo. O título Deuses do Olimpo tem um sentido sagrado de nos levar à reflexão quanto aos líderes do passado em suas roupagens externas tão contraditórias. Alguns cultuados de maneira extravagante, outros não são compreendidos, outros tanto chegaram aos nossos dias na condição de fantasmas mitológicos. Os adventos crísticos propõem rompermos essa hipotética barreira que nos separou emocionalmente desses espíritos considerados mitológicos e de tantos outros, trazendo-os para o nosso dia a dia, não como seres fantasmagóricos do além-túmulo, mas como consciências superiores a serviço do Cristo Pai. Assim, Atlas, Electra, Minerva, Apolo, Diana, Aquiles, Anubis, Poseidon, Gaia, Ariel, Shiva, Vishnu, Thor, tantos outros líderes como Oreb, Eros, Agamenon, Endimion, Hércules, Sansão, Elias, Ulisses, deixam as vestes de seu passado e passam a fazer parte de nossas emoções superiores. Também Ramsés, Akhenaton, Tutankhamon, Anfion, Numu, Forri, Confúcio, Hermes, Tokucicalpa, Argeu, Zahar, Maomé, Apolônio de Tiana, Túlio, Celine, Zoroastro, Moisés, Ismael, Iliel, On, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Teresinha de Jesus, Buda, Lao Tse, Chauanaco, Zagurim, Aljabar, Merlin, Rei Arthur, Rei Salomão, Issacar, Sócrates, Platão, Pitágoras, Montezuma, Rama, os profetas da antiguidade, pensadores, os cientistas, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Samuel, Ezequiel, Uriel, Jofiel. Também Maria, Santíssima Mãe da Humanidade e patronesse do atual advento. E, sobretudo, Jesus, o grão-mestre do cristianismo, arauto da divindade e orientador da humanidade. Todos fazem parte, objetivo de nossas aspirações espirituais superiores nessa ligação plano-luz, plano-terra e vice-versa. Integram juntamente com milhares de outros a corte de espíritos por nomes sagradas fileiras, obedecendo às diversas hierarquias. Nesse momento de consolidação do que amealhamos através dos milênios, durante o nosso curso primário espiritual, aqueles que fizeram parte de nossa trajetória aqui na Terra e outros tantos que nos conduziram em outros redutos siderais, antes
sermos exilados para a Terra, retornam à nossa consciência objetiva, não mais para serem cultuados à distância, mas para interagirem conosco, impulsionando-nos à ascensão transcendente. De todos os acontecimentos, o mais marcante para o planeta e sua humanidade será o grande foco, a grande estrela Jesus, cumprindo a sua promessa quando disse: no final dos tempos, aparecerei no céu como um raio, como um relâmpago de norte a sul, leste a oeste. Está em Mateus 24, 15 e 31. Quem, estando atualmente encarnado, acessar o seu milenar passado, perceberá que faz parte de antiquíssima comunidade espiritual, que através das eras e ciclos planetários amealhou o conhecimento libertador, transformado em convicção. Para agora, na transformação do planeta, adentrando a era de Aquário, romper as fronteiras do ignoto para desmistificar, ou seja, fazer quedar mitos, tornando pseudo-lendas em fatos reais. Assim, o Olimpo Eterno nos convida ao desvendar, ao desmistificar, para a libertação da humanidade terrena. Todo o Olimpo nos saúda e nos conclama, através de Minerva, divindade grega. Minerva era a mentora espiritual do rei Salomão. A perseverança e a equidade. Vamos, portanto, desvendar os chamados mistérios para a libertação do homem. Sejamos os porta-vozes para os planos e adventos crísticos voltados para a Terra. A espiritualidade que coordena e norteia a trajetória evolutiva da humanidade terrena contam com aqueles que têm perfeitamente ajustadas em suas mentes a consciência científica e consciência cósmica. Isto é, os que ali com justeza e equidade, o intelecto, cientificidade e o dom espiritual, religiosidade, associados à imperturbável e à inalienável fé, fidelidade às coisas do Pai. Para desvendar os enigmas criados pelos homens, vale lembrar, conforme afirmam as sagradas fileiras, que tal compromisso dista de alguns milênios, e só nesta era contemporânea nos é permitido finalmente desvelar, retirar o véu da consciência e deturpação humanas. Enquanto o homem considera esses seres mitológicos, afirma Antilos, em nome das sagradas fileiras. Assim, posso assegurar que a decisão de Minerva para hoje e sempre, sobre todas as cabeças na Terra e no plano fluídico, quiçá em todo o universo, Minerva se insere com perfeição e justiça na lei universal de causa e efeito. E a ela não foge nenhum pormenor de uma sentença, quando ditada, seja na Terra ou no cosmos sem fim. A presença de espíritos grandiosos, em especial daqueles que movimentaram as forças da natureza quando estavam encarnados, desbloqueia as mentes acanhadas e auxilia o homem a potencializar o seu Deus imanente, causando-lhe o vislumbre do ilimitado, da onisciência, da onipresença, da onipotência do Criador nas criaturas. Talvez, ser divino, você, assim como eu, há 12 anos atrás, também fiquei um pouco chocada quando eu compreendi que os mitos, aqueles seres que colocam como se fosse algo muito distante, nunca tivessem existido, fosse uma fábula, estariam trabalhando juntamente com o Mestre Jesus, com outros seres, para trazer luz para a humanidade. E eu estranhei, mas ao mesmo tempo eu achei fantástico, porque minha alma dizia que o tempo todo que isso não era uma fábula, que isso não era uma ilusão, que isso era verdade. E estar num centro sério, como o CEL, um centro espiritualista universalista, no Rio de Janeiro, como se for Niterói, e participar desses trabalhos, ver isso acontecendo, sentir isso acontecendo, nessa visão espiritualista universalista, de clareza, de consciência, e que esses seres estão ali para nos abençoar, e que não existem disputas. Shiva faz trabalho junto com Maria, que faz trabalho com seres de outras egrégoras, com Buda. Essa separação, essa briga,
ilusão de que cada coisa está num lugar e de que não se misturam, é uma ilusão do ego e desse plano material da terceira dimensão. O nosso ser ilimitado, que vive na quarta, quinta, sexta e muitas outras dimensões, compreende que isso é apenas uma ilusão desse plano. Então, eu quero que você possa também retirar os véus e possa ver as coisas a partir da sua essência, porque a sua essência já sabe de tudo isso. Para ela, isso é normal. O seu ego, a sua mente inferior, pode assustar, achar engraçado, achar estranho, achar curioso, mas a sua alma já reconhece essa realidade. Então, é com ela que eu estou trazendo essa mensagem, e é dela que vai vir essa lucidez, essa clareza, assim que ela puder retirar todos os véus dos seus olhos. Devido à maior parte das pessoas que compõem o cenário terreno ainda se encontrar na fase de transição entre a sensação e a razão, a presença de espíritos superiores povoando suas mentes serve de dínamo gerador de estímulos à busca do conhecimento libertador. Com isso, vão se distanciando emocionalmente do primarismo e, simultaneamente, conscientizando-se de seu eu crístico, de sua força superior. Os cachorros ficaram agitados com a mensagem. Responsável pelas realizações expressivas, porque que eles estão vendo. O homem espécie, sabedor de que a emoção enobrecedora exerce papel relevante na condução da vida existencial. Se com o envolvimento desses seres luminosos não sentir desabrocharem de seu âmago manifestações de afetividade e exaltação, a vida em sua expressão universalista, por certo, está embotado, anelado os registros negativos do inconsciente profundo ou do subconsciente, necessitando avaliar e reavaliar as suas diretrizes, a fim de conceber a imanência do Criador nas criaturas. Dessa forma, despertar a emotividade crística, o que lhe propiciará sair dos planos densos das sensações rudes e limitantes. E aí, seria bom que você ouvisse mais vezes essas mensagens para digerir e para compreender em vários níveis, nos seus vários corpos, mental, espiritual, energético, físico, para interiorizar e compreender essa mensagem profunda. O colóquio com os espíritos ascensionados desperta no homem a ternura, a brandura, a mansuetude, a paz interior, bem como manifestações de carinho, de satisfação pela existência, de integração dos mecanismos da vida maior. Enfim, tomado por tal empuxo, entra em contato com níveis de consciências lúcidas, o que o faz vencer os limites da imanência e direcionar a vida rumo à transcendência. A proposta adventista, sem se deter nas sublimadas tarefas desenvolvidas pelos espíritos superiores do plano luz, empenha-se em induzir o homem a desarmar-se para o inusitado. O lógico intercambiar emoções até criar o hábito do mergulho no grande oceano do eu. E nessa excursão adquirir consciência do seu Deus interior, da essencialidade da vida, sentindo a harmonia e a plenitude em si mesmo. Dessa forma, a interiorização buscando a essencialidade sem perder o contato com a existencialidade tem como resultante a força superior ascensional, transcendente, que brota do coração do homem. Desarmados, busquemos sentir os deuses do Olimpo e aceitemos que esses espíritos superiores integram a suprema ordem espiritual do planeta Terra. São espíritos evoluídos que estão aqui para nos ser luz. Se a gente aceita isso, a gente consegue evoluir com mais facilidade, com mais apoio. Então, eu aceito receber essa luz e sou muito grata pela luz e pela orientação desses seres iluminados. Você sentir também, se abra para receber e
e trazer essa consciência. A proposta dos adventos crísticos para reformular o cristianismo é sem restrições, uma vez que estamos falando do Cristo de todas as eras, desde a criação da Terra, e não da era dita cristã. Não só do Cristo Jesus, e que Jesus traz essa consciência, mas a todos os Cristos que já trouxe no capítulo 1, 2, se eu não me engano, eu trago essa consciência explicando melhor. Os chamados deuses do Olimpo foram homens, espíritos encarnados, mulheres também encarnadas, alguns cultuados como deuses e semideuses por apresentarem certos prodígios. Levando-se em conta o estágio evolutivo do homem naqueles tempos, sem uma explicação lógica, tudo se tornara fantástico. Existia também o culto à ignorância. Os homens desse passado, que possuíam maior grau de consciência quanto aos haveres de Deus, atualmente se apresentam para os encarnados na condição de espíritos evoluídos, iluminados ou ascensionados, mas todos a serviço do Pai e das honorificações que lhes atribuíram. É evidente que muitos têm domínio sobre as forças da natureza e movimentam com genialidade os elementos da criação. Outros tantos são portadores de poder sobre a forma, ou seja, sobre o universo material, pois venceram o tempo e o espaço. Alguns outros se integraram à consciência cósmica do Cristo Pai. Todos fazem parte das potestades celestiais a serviço de Deus na Terra. Dessa forma, fazendo quebrar as barreiras psicológicas criadas pelos crentes e descrentes dessa fase da humanidade, estaremos permitindo que esses espíritos anteriormente cultuados como deuses sejam atualmente impulsionadores de homens ao reino de Deus. Sem alardes, o advento do Cristo Pai vai dissolvendo as muralhas psicológicas entranhadas na alma do terreno ser. Com isso, ela vai se desarmando para sentir e perceber os seres evoluídos, ascensionados, angélicos e arquiangélicos com naturalidade. Com tal atitude mental, essas entidades, esses seres, não serão cultuados à distância, mas integrados ao dia a dia dos homens, como também uma inspiração. Eliminados as travas bloqueadores do psiquismo, o homem estará apto a extrapolar as zonas limítrofes da psicosfera da Terra, indo além do Olimpo, contatando-se com entidades superiores das esferas celestiais da Terra e de outros redutos siderais, pois não há limites para quem concebe a onipresença de Deus. Ainda no contexto desses espíritos do passado, tivemos os profetas conforme afirmaram as sagradas filhas. Respira fundo, integra. Trazendo consciência corporal, baixando barreiras. Os considerados milenares ou inseridos na antiguidade eram, em sua maioria, seres almados de altíssimo potencial energético vocacional. Porém, sem uma diretriz definida que lhes desse segurança, discernimento, crivo direcional, inserção normativa dos fatos aventados e, por fim, uma autocondução discricionária. Sem um devido esclarecimento quanto às revelações espirituais e seus objetivos, feitas através dos profetas, surgiram as fobias e o culto do Deus do castigo e da vingança, dizem ainda as sagradas fileiras. Eis, portanto, as razões de tantos temores enraizados na alma cristã, ainda não cristificada. Falta com toda certeza a mais verdadeira e digna parcela da fé, o amor, sem distância, angústia ou pavor, sem aprisionamento almado, sem tortura resquicial, sem solidão ou abandono terreno à própria sorte. Enfim, sem a tortura do pecado de amar ao Pai como ser maior, mais integrado ao humano ser. Busquemos, por assim ser, elevar-nos
aos mais altos planos dessas consciências ascensionadas, para entrarmos em comunicação com elas. Para tal, necessário será vencer os planos da percepção sensória, ir além dos limites dimensionados pelas formas energéticas, penetrar nos planos rarefeitos em que todo o universo é espírito, sem perder o contato com o suporte corpóreo. A Terra agrega bilhões de espíritos entre os mais primitivos e os mais arquiangélicos. Mesmo assim, é visitada por outros, tantos que também estiveram encarnados aqui. Voltaram aos seus mundos e atualmente retornam para o desfecho, para a consolidação da assimilação da humanidade terrena, quanto aos ensinamentos proferidos por todos os representantes de Deus, principalmente pelo grão-mestre, arauto da divindade na terra, Jesus de Nazaré. Expira, integrando. Outros tantos que nunca encarnaram na terra, também a ela vem nessa fase de mudanças de era e discípulo, numa tentativa de ajudarem os seus ex-pupilos, como encarnados estiveram, mestres e discípulos. Em outros redutos siderais, esses mestres ascensionados, que conviveram em outros mundos com os atuais terrenos, sim, outros mundos, retornam agora à convivência através da mediunidade como impulsionadores do universo íntimo dos encarnados na Terra. A convivência desse longínquo passado em outras moradas do Pai criou vínculos que repercutem na eternidade, presentes na psicosfera da Terra e em contato psicoenergético com os que foram exilados para aqui. Juntos colaborarão com o momento de transformação espiritual deste planeta. Tais espíritos encontrarão eco na consciência desses encarnados e farão regurgitar os mais críticos registros desses encarnados e farão com que esses registros desses tempos remotos venham à tona, com a finalidade de serem aplicados em benefício da humanidade. Nesta fase das grandes mudanças no nosso atual orbe, a Terra, com o solvente da convicção, os preconceitos vão se dissolvendo. Sinta os preconceitos se dissolvendo em você, no seu campo. E os nossos companheiros de outros mundos vão tendo acesso à nossa mente. Assim tem sido. E Shiva, em nome das sagradas fileiras, escreveu: os de Orion saúdam este vácuo de luz que se faz presença maciça e concreta. Atrair os que foram pela alta tensão das cordas, vibração em frequência superior, promovida pela penetração das sagradas fileiras na atmosfera ambiente. O meu objetivo, redirecionando as orientações dirigidas a mim pelas sagradas fileiras, é fazer detonar da consciência dos detentores de ditames crísticos espalhados pelo mundo, dos divulgadores da palavra adventista, dos que formam as correntes protetoras, e também dos simpatizantes, a força superior latente em todos os humanos seres, mas com maior possibilidade de aflorar do âmago, descompromissados com o crístico advento. Que assim seja, que assim se faça. Procuro repensar com as minhas palavras o que entendi de cada mensagem recebida. Em alguns casos, reproduzo ao pé da letra o que escreveram os nossos superiores confrades do plano espiritual. Miss Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras. Se a fiel formação de teus sentidos tornou-se produtora mor de tua convicção, muito além do Olimpo, então, bendito sejas em nome dos hipotéticos ou supostos deuses venerados na antiguidade e relegados à fanfarra do ostracismo mitológico pelos ignorantes da própria fé. Bendito sejas, repetimos, em linguagem crística e uníssono, qual moto contínuo para a eternidade, vibrando em nós, tu e eu, pela interveniência dos magnânimos confrades que te traçaram com sagrada trajetória. Deixa-se dessa forma de cultuar a divindade Shiva do além, habitando algum plano inacessível a nós, espíritos menores, e passa-se a admiti-lo como mais um ente entre todos os integrantes das Sagradas Fileiras.
Silvestre, antigo Papa e servidor da luz, diz: em nome das sagradas fileiras, referindo-se a Shiva, escreveu: o elevado ser é a representação concreta, posto que palpável, da suprema fagulha, o lampejo divino, cuja existência consciente antepõe-se ao homem, espécie, e à própria natureza terrena, quiçá universal. Se nos ativermos ao conceito humano de cosmicidade, chegaremos sem muito esforço às diversas denominações enunciadas pelos povos, no fervor de suas buscas para os ocidentais. Todavia, há que se embutir no excelso complexo a configuração do uno ou onisciente por si só, indecifrável à incipiente imaginação dos acanhados, soldados ou desprovidos, e perfeitamente lógica aos sentidos dos bem aquinhoados ou herdeiros da suprema fé. Por fazermos parte do uno em que Deus é a perfeição absoluta, a mente humana não tem limites. Consequentemente, pode contatar consciências dos diversos redutos siderais. Assim, solicitei mais esclarecimentos a respeito desses espíritos maravilhosos. E Shiva, em nome das sagradas fileiras, escreveu: no crepitar da chama, no verdejar da folhagem, no espocar da onda, na essência do ar, aqui e acolá eu estou, pois sua energia livre preenche os vácuos, tornando os espaços habitáveis. Minha luz, já extinta em sua origem, viaja pela amplitude, pela amplidão do universo, em fragmentos difusos, avessa a refração. Na caminhada evolucional, em forma elíptica, luz e vida se assemelham e se entrelaçam. Toca o teu solo, ainda primário, e energiza os seres que dele brotam. Venho de Orion. Gratidão, ser divino. Venho de Orion. Esses seres divinos estão trabalhando em diversas orbes, em diversos planetas, sistemas, galáxias, para trazer luz, não só para a humanidade, mas para todo o universo, multiverso. E aqui, se isso é novo, assista mais vezes, pedindo para que o Criador te mostre a verdade, tire a venda dos seus olhos, para que você possa expandir, para que você possa levar essa mensagem e ser alguém que espalha amor, espalha consciência. Essa mensagem há muito precisava chegar e, graças aos céus, finalmente chegou até você. Graças à tecnologia, graças a esse chamado do meu ser, graças principalmente às Sagradas Fileiras, ao Cristo, a Adolfo Marx, graças ao seu eu superior, seu Cristo interno, que disse: você está pronto, acesse, salve sua luz, brilha sua luz, ser divino. Vamos continuar. Espero que você esteja aqui para continuar recebendo essa mensagem, refletindo sobre isso. Salve sua luz, brilha seu Cristo interno. Gratidão. Namastê.